partir de agora na Rádio Santamariense você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. O grande joalheiro. Há muito tempo, um jovem que vivia desanimado dirigiu-se ao seu professor dizendo: "Me sinto tão fraco que não tenho forças para fazer nada. Dizem até que não sirvo para nada e que não faço nada certo. O que posso fazer para que me valorizem mais?" E o sábio professor tirou um anel que estava usando e deu ao garoto, dizendo: "Tente vender este anel pelo máximo possível, mas não aceite menos que uma moeda de ouro." E o jovem pegou o anel e partiu. Ofereceu a algumas pessoas, que olhavam com algum interesse, mas quando o jovem mencionava a moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele. Abatido pelo fracasso, resolveu voltar. E diante do seu professor disse: "Sinto muito, mas é impossível conseguir o que pediu pelo anel." E o professor disse: "Devemos saber então quanto vale. Vá até o joalheiro, diga-lhe que quer vender o anel e pergunte quanto ele dá. Mas não importa o quanto ele lhe ofereça, não o venda. Volte aqui com o anel." O joalheiro examinou o anel, pesou e disse: "Agora não posso dar mais que 58 moedas de ouro por este anel." 58 moedas de ouro, exclamou o jovem. "Sim", disse o joalheiro, "mas se não for urgente eu posso oferecer até 70 moedas de ouro." Então o jovem pegou o anel e voltou emocionado à escola para contar ao professor. Depois de ouvir tudo que o jovem lhe contou, o professor disse: "Somos como esse anel, uma joia valiosa e única, e ninguém, além do grande joalheiro, nosso Deus e Pai, que deu seu Filho Jesus por amor de nós, sabe o nosso real valor." Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen. Terra de som, mais uma vez, nosso amigo Flávio, aqui atendendo os telefonemas dos nossos ouvintes, nos auxiliando Paulo Nunes. E aí, você, que é a razão desta programação estar no ar. Estamos chegando no celular através da onda média, Rádio Santamariense, AM 630 kHz, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também através dos sites radiosantamariense.com e www.avozdocalvario.com.br. Também na live no Facebook Valmir Justen. Telefones liberados 32 23 50 50 e o código de área de Santa Maria é o 55, e também os celulares 991 538660 e 996 40 5561. WhatsApp 996 40 5561 para você mandar a sua mensagem, tá bom? São 13 horas com 34 minutos, amigo Flávio. Vamos a duas belas mensagens musicais para o enlevo espiritual de nossos ouvintes.
tua vida e também teu coração, mas contempla lá na frente da montanha existe paz, onde manam águas vivas em profundos mananciais. Vem as águas, vem as águas, se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Se você está sofrendo, tem um tanque em Siloé, onde Deus visita as águas e contempla a sua fé. Esta água é milagrosa, esta água tem poder. Venha logo a estas águas que Jesus tem pra você. Vem as águas, vem as águas, se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Tem um cântaro na fonte à tua disposição. Este cântaro está ao alcance de tua mão. Esta água é milagrosa, a palavra é fiel. Esta água vem da fonte e a fonte está no céu. Vem as águas, vem as águas, se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Vem as águas que Jesus tem pra você. Águas vivas que Jesus tem pra você. Pra você. A Voz do Calvário, semeando a boa semente, resultados a eternidade revelará. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme.
promessas de Jesus. Caminhava também, vindo ao encontro meu. Ao perceber tive medo, indaguei primeiro ao me aproximar. E disse-me suavemente: eu sou Jesus dos crentes, eu vim pra te ajudar. Amigo, meigo e verdadeiro, fiel companheiro de longa jornada, me ajude a seguir o meu caminho, não me deixe sozinho, parceiro da estrada. Quando me encontro em perigo, Ele me sustenta, eu vou até o fim. Mas quando eu já estou fraquinho, me pegue em seus braços e vence por mim. Amigo curou o cego mendigo que fazia dor, perdoou o pecado de um homem chamado Zaqueu dentro de Jericó. Já condenado à morte estava o ladrão esperando o juízo. Ao conhecer meu amigo, teve o perdão e foi para o paraíso. Amigo, meigo e verdadeiro, fiel companheiro de longa jornada, me ajude a seguir meu caminho, não me deixe sozinho, parceiro da estrada. Quando me encontro em perigo, Ele me sustenta, eu vou até o fim. Mas quando eu já estou fraquinho, me pegue em seus braços e vence por mim. Olá, você está na Santa Mariense e este é o programa A Voz do Calvário. Convidamos você para participar de nossas atividades. Segundas e sextas-feiras, às 3 horas da tarde, acontece o culto da vitória. Terça-feira, às 8 horas da noite, culto de ensino bíblico. Quarta-feira, às 2:30 da tarde, culto do círculo de oração. Quinta-feira, às 8 horas da noite, é o momento do culto de oração. Sábado, às 7:30 da noite, culto a cargo dos departamentos da igreja. Domingo pela manhã, a partir das 8:30, escola bíblica dominical. E às 7:30 da noite acontece um grande culto público. Venha para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria. Deus tem uma bênção especial para você e a sua família. Endereço: Rua Venâncio Aires, 1504, esquina com a Serafim Valandro. A Voz do Calvário. A Voz do Calvário.
É bênção, é só bênção. E se é bênção, só pode ser a voz do Calvário. Muito bem, são 13 horas com 45 minutos, Rádio Santa Mariense e a voz do Calvário chegando no celular. Paulo Nunes, tudo bem? Paulo Nunes, tranquilo? Tu viu a criação do Flávio aí, a eficiência do Flávio na técnica aí, né? Os efeitos, as vinhetas. Deus abençoe o Flávio. É verdade, ele nos deixa em condição favorável, né? De apresentar o programa com tranquilidade. Muito bom. Sempre Deus falo abençoe. que a programação de rádio, 70% é o técnico de som que faz, o operador, né? Aqui, ó, a resposta que eu tenho é essa aqui, ó. No dia da minha angústia, clamarei a ti, Senhor, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. A paz do Senhor. Salmo 86, versículos 7 e 8. E aqui tem uma voz. Aqui nós temos uma voz maravilhosa, abençoada, que vai entrando nos lares, transformando vidas. E entra nos corações. Nos corações. Isso que é importante. Essa voz, ela vem de longe e vai para longe. Ela vai nos rincões, vai na cidade, vai no casebre, na choupana, vai no palácio. Basta abrir o coração. E essa voz tem nome, Valmir. A voz do Calvário. Ela vem lá do Calvário. E continua aqui na Rádio Santa Maria até dia 6 de outubro, 35 anos no ar. Maravilha. É isso aí. Um abraço, irmão Valenciano Coelho. Deus abençoe, irmão Valenciano, e a sua família. Lojão Total. Vende mais porque vende mais barato. 3 lojas para melhor servir. No paradão da Avenida Rio Branco, na Acampamento e na segunda quadra da Bozano, em frente à Praça da Corsã. Lojão Total. Livraria Rei dos Reis, Avenida Rio Branco, esquina com a Silva Jardim. CDs, bíblias, materiais evangélicos em geral, até 4 vezes no cartão. Livraria Evangélica Rei dos Reis, tá bom? E a Rádio Santa Mariense e a Voz do Calvário chegando em celular, telefones liberados 32 23 50 50 e os celulares 991 53 8660 e 996 40 5561 para você ligar, participar. Hoje à noite temos programação na rádio A Voz do Calvário, né? Sim. Das 17 às 19 horas, a missionária Vilma, com a sua equipe. Ela conseguiu uma equipe agora, que é uma benção, coisa boa, né? Muito bom. E aumentou o espaço de 1 hora para 2 horas. Deus abençoe a missionária Vilma. E depois, das 19 às 21h30, presbítero Getúlio Oliveira, presbítero Paulo Nunes e a irmã Eliane Brum, programa Maranata. E das 22 às 24 horas de hoje, programa musical evangélico A Voz do Calvário. Hoje com a participação do irmão Adailto Cassol e o pessoal da congregação da Assembleia de Deus da Caramelo. Sim. Hoje das 22 às 24 horas. Temos espaços vagos às terças-feiras à noite. Temos 2 programas mais por entrarem nos próximos dias, tá bom? Rádio Web A Voz do Calvário, 24 horas no ar para o mundo inteiro no www.avozdocalvario.com.br. Pastor Ibaré já chegando aqui, tudo bem, Pastor Ibaré? Tudo tranquilo? Bem, irmão Valmir, irmão Paulo. Estamos alegres na presença do Senhor. Vimos ouvindo aí o hino que vocês estavam tocando. Vem as águas e depois o Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho. Firme nas promessas. Firme nas promessas, graças a Deus. Muito bonito, né? Estamos firmes nas promessas do Senhor, firmes na palavra de Deus, enfim, caminhando rumo à celestial mansão. Amém. Graças a Deus. Enfrentando os perigos da caminhada. Isso faz parte, né? As serpentes, né? É verdade. Mas o Senhor está ao nosso lado, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra, né? E nós vamos vencendo. Vamos vencendo. E glorificando a Deus. Isso. Né? Pastor Ibaré, sábado eu estava no culto da ceia na Assembleia de Deus do Alto da Boa Vista. E entre algumas palavras que o evangelista Alexandre falou, até vou conversar com ele depois, me chamou a atenção uma palavra. Ele estava falando sobre o seguir a Jesus, as pessoas que vêm à igreja. E daí ele citou um caso do João Batista, que estava batizando, e o povo vinha a ele para ser batizado. Exato. E daí ele citou uma coisa: João Batista não perguntou para ninguém se você está crendo, se você está convertido, se você deixou disso ou deixou daquilo. Ele batizava. E me chamou a atenção, me despertou isso aí. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso aí. O povo vinha a ele para ser batizado. E ele não questionava. Daí começou a ver
O batismo de João Batista era um batismo diferente, né? Um batismo praticamente para os judeus. E eles vinham, como você disse, né? Eles espontaneamente iam até o Jordão para serem batizados por ele. Vinham de Jerusalém, chama a atenção, que Jerusalém, a cidade, né? E ele vinha lá para o deserto onde ele estava batizando. Então era um batismo diferente, né, do nosso hoje, né? O batismo hoje é um batismo bíblico, baseado nos evangelhos, aquilo que Jesus deixou na palavra de Deus. Desculpa interromper, questionar. Claro. Você falou, o nosso é um batismo bíblico. Então quer dizer que o batismo de Jesus não foi bíblico? O batismo de João Batista. Mas Jesus não veio a ele para ser batizado? Sim, Batista? para que se cumprisse toda a justiça, Jesus disse, né? Sim. Não, o batismo de João Batista era bíblico, sim. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Sim. Só que eu digo diferente porque era um batismo para o arrependimento. E o batismo de Jesus, o batismo deixado pelo Senhor Jesus Cristo e seguido pela igreja, ele é um batismo que tem um significado diferente. Quando vem a Cristo, nós já falamos aqui até num programa, acho que foi o anterior, sobre o novo nascimento, o momento que há a conversão do pecador, ele aceita Jesus, então o Espírito Santo habita nele, há uma transformação. Isso tudo acontece num momento único e maravilhoso, algo transformador no momento. Agora, ele, para manifestar isso publicamente, ele se batiza. Porque o batismo nada mais é do que, no mergulho, quando ele é imerso nas águas, tem um simbolismo que ele morreu para o mundo. Ele deixou a vida pregressa dele de pecados, de transgressões, e quando ele sai das águas, é que ressurgiu um novo homem. Tem esse simbolismo, entendeu? O batismo em si, ele não salva ninguém. O batismo hoje é para aqueles que já estão salvos, né? Então tem o discipulado, que é muito importante, que é justamente para que aquele novo convertido que aceitou Jesus, ele agora comece a compreender a palavra de Deus na sua totalidade, compreender as várias a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, enfim, para a sua caminhada, para o alicerçamento da sua caminhada agora com Cristo através da igreja. E ele se torna membro da igreja só depois do batismo. Então, por isso que hoje nós não temos esta forma de batizar como João Batista, de vem todo mundo. Embora eu já tenha observado que algumas denominações fazem isso. E há casos e casos, né? Há casos e casos. Mas a palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado. Então você tem que crer em Jesus Cristo, sofrer, aliás, acontecer em sua vida o novo nascimento, a transformação em nova criatura, né? As coisas velhas passam, deixam de existir, e tudo se torna novo. A partir daí você é uma nova criatura. Então agora, para mostrar para a sociedade, para a igreja e até para as trevas, para o inimigo das nossas almas, que você agora está livre dele. E agora um outro Senhor assumiu o comando da tua vida, que agora é Jesus Cristo. Pastor, é importante, não é no sentido de polemizar, mas não, de trazer conhecimento, né? E ter fortalecimento. Como que questão do batismo, ele é, como é que é explicar? Tem algumas coisas, algumas indagações, por exemplo, ele não é o batismo, sim, o batismo é uma regra, é uma doutrina, né? Mas tinha o procedimento dele. Quantos casos a gente sabe de pessoas que até estavam em vícios e estava acontecendo um batismo e a pessoa se decidiu, eu sei de casos, lá então, a igreja fazendo um batismo na beira do rio e o camarada disse, eu quero me batizar. E o pastor pegou e baixou ele às águas e se tornaram um bom cristão. Quanto que outros que fizeram discipulado e todas as regras e deu um tempo. Não, isso é verdade, João Valmir. O que você fala é correto. A pessoa que, por exemplo, como tu citou esse primeiro caso, estava assistindo o batismo. Quem não disse que Jesus, o Espírito Santo não falou com ele naquela hora? Paulo tem uma história do batismo, né, Paulo? Primeiro meu batismo, pastor Ibaré,
Desculpe interromper o senhor, mas já Não, que mas o senhor... estamos conversando, Olha é aqui, bom ó. isso aqui, ó. Isso aqui traz esclarecimento para o Eu ouvinte, comecei a ir vai na igreja, assim, buscar minha esposa e ficava ali pela porta da igreja, né? Ia buscar ela. Aí um pastor esteve lá em casa um dia, que a minha esposa se decidiu se batizar, né? Ela fez a ponta, né? E eu estava numa sombra, lá, tomando uma pinga, tomando um mé. De tarde o pastor chegou lá e começamos a conversar, tomar um cafezinho, coisa e tal. E disse assim: ô filho, a tua esposa aí vai se batizar, ela já recebeu Jesus, aceitou Jesus, não gostaria de se preparar e acompanhar ela? Fim do mês vai ter um batismo, era como se fosse o início do mês. E eu disse assim para ele, pastor Ibaré, por isso que eu digo, o momento de sabedoria de um homem de Deus é interessante. Eu disse para ele: se Deus quiser, eu vou me batizar, pastor. E o pastor já largou em cima: não, se Deus quiser, não, se tu quiser. Porque Deus quer, já está escrito na sua palavra que Ele quer. E eu disse: é verdade? Sim, é verdade. Então eu quero me batizar. Muito bem, então vou preencher a tua ficha, traz aqui a tua carteira de identidade, coisa e tal, vou fazer os teus documentos. Eu quero me batizar agora. Eu disse para ele, né? E o pastor, de novo, deu mais um passo de sabedoria. Disse: então tá, feito. Tu crê que Jesus é o teu Salvador e tu te compromete em segui-lo fielmente? Creio e prometo. Então vou te batizar. Aí fomos ali no Indubera, ele tinha umas cascas de arroz do engenho que corria na água assim, ele só abriu ali, ó, as águas ali, eram umas 4:30 da tarde, me batizou há 30 anos atrás ali. Ali eu vi a mão de Deus pelo seguinte, meus irmãos, Valmir e pastor, porque de repente se eu deixasse passar aquela oportunidade, e o pastor teve um entendimento ali, que era aquele momento. Aí depois seguimos o Senhor. Aí peguei e larguei tudo que bebia. Não é que a bebida seja mais importante é a eternidade. Eu entendi isso. Joguei fora aqueles conservados que eu tinha, tudo lá, botei fora. A minha esposa disse: não, eu ia dar pro meu cunhado, que ele gostava. Ela disse: não, isso não é bom pra ti, como é que deu? Então tá feito, mulher velha, eu vou te acompanhar. Botei fora, 30 anos faz que aceitei Jesus Cristo, um compromisso com o Senhor. E eu vi outro caso de um irmão que, encarregado de uma congregação, o novo convertido deu um nome para ser batizado, e no dia do batismo, de manhã, o irmão encontrou ele num porre. Disse: bah, meu irmão. Disse: pois é. Ele disse: eu não vou poder me batizar hoje, pastor, estou aqui nessa situação. Disse: não, tu vai te batizar hoje. Não, mas eu não, vai te batizar. Tu deu o teu nome, já levei teu nome para a sede, hoje tu vai te batizar. E batizou o camarada à noite, e hoje ele é um presbítero da igreja. Maravilha. São casos esporádicos. Eu acho que foge à regra. Foge à regra, né? São exceções e a gente não vai discutir mas, isso pastor, aí. Mas, pastor, eu não estou contrariando discipulado, nada, não estou contrariando nada disso. Veio o assunto. Não, eu sou professor de discipulado, eu acho importante também. Não, mas e não estou questionando nada disso aí, não vou interpretar mal. Mas eu estava sentado ali esperando, e me veio uma palavra, e pensando as coisas assim. Aquela palavra que tem que dizer assim: vocês ficam na porta, não entram e não deixam os outros entrar. Às vezes nós nos dificultamos para as pessoas algumas coisas com as nossas regras religiosas, às vezes? Eu creio que não. Quando tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, não existe, vamos dizer assim, nenhuma coisa que atrapalhe. Sim. Entendeu? Agora, por exemplo, o discipulado, que é o que mais questionam, né? Que é tal. O discipulado é uma coisa importante. Por quê? Porque sempre o pessoal comenta, os irmãos comentavam, que antes do discipulado, a porta dos fundos era maior, mais aberta do que a porta da frente. A pessoa entrava e às vezes não participava nem de um culto de ceia do Senhor e já estava fora do mundo, lá no mundo outra vez. Hoje, com a segurança que a palavra de Deus dá ao novo convertido, porque ele se solidifica, o que é que vem? O que é que a palavra diz? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O Senhor Jesus também propôs aquela parábola, dizendo aqueles dois fundamentos, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é semelhante ao homem que constrói sobre a rocha e o outro sobre a areia. Então, quando você tem essa base solidificada na palavra de Deus, vem as intempéries, você tem uma fé firme na palavra de Deus, nos fundamentos doutrinários da palavra de Deus. Te faz um crente forte espiritualmente para continuar esta caminhada.
E é isso que a igreja quer, mudar esse cenário. Mas não impede também que aconteça de uma pessoa, uma Lógico exceção que não. da pessoa, Já né? aconteceu casos de pessoas que se batizaram e continuaram depois o discipulado, entendeu? Sim, também tem Chegou isso, o dia, ele demonstrou, porque tudo ali, na classe do discipulado, tem a ver com o professor. Ele tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem o Espírito Santo para ter essa noção, esse conhecimento da revelação de Deus, para sentir quando aquela pessoa realmente já está convertida. Sim. Porque o Espírito Santo habita nele, habita naquele que está ministrando a palavra de Deus, e há uma interação entre as duas partes. E há uma diferença quando a pessoa vem para o reino ou quando vem só para a denominação, né? Também, verdade, é notável. Então ele não, você já está preparado, você está tranquilo. Agora, depois, é só a questão de formalidade daí, né? Teve irmãos, porque a minha esposa, a Donira, ela participou mais de 15 anos no discipulado, então tinha certas situações bem interessantes que alguns crentes já batizados há anos, quando viram a classe do discipulado, eles ingressaram na classe do discipulado, mas no meu tempo não tinha, que bom, eu estou aprendendo coisas que eu não tinha, porque a pregação e o ensino bíblico no púlpito, você não pode questionar. Você ouve e às vezes não entende. E no discipulado, no discipulado você tem... isso aí é muito importante. É importante. A pessoa ter oportunidade então, para questionar, né? tudo, claro, na igreja não tem como. Claro, né? a gente não pode ser também tipo não, fariseu, né? não Aquele tem que como. tem que ser... Não é assim. É um processo, Não né? É um processo. E outra coisa, pastor, daí lendo a Bíblia, eu fui começar a estudar a palavra de Deus, né? Me interessei sempre pela leitura. Escola bíblica é a minha paixão. E aí eu vi o batismo do eunuco, né? Eu digo, mas olha, meu batismo foi parecido com o do eunuco, né? É verdade. Firmeza com Cristo e vamos embora, né? E o eunuco também, a gente, só para concluir aqui, o eunuco, às vezes a gente acha que ele... Bom, em primeiro lugar, ele era um que foi para uma festa em Jerusalém, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, do Velho do Antigo Testamento. Ele tinha ido entendeu? Adorar. Então, o que Filipe fez? Filipe partiu de Isaías, onde ele estava lendo, e agora mostrou, esse aqui que Isaías está falando é Jesus, que veio, que já tinha conhecimento de toda a história, e apresentou Jesus para ele. Eu acho tremendo essa passagem. E aí o Espírito Santo fez tudo o resto. Que coisa linda, eu acho lindo esse momento ali que Felipe foi ele enviado ao deserto, né? Ele estava preparado com a palavra, só a palavra não fez processo de nascimento dele, porque ele não conhecia Jesus. Faltava o entendimento. Exato. Né? Que bom. Então, resumindo tudo, é bom fazer o discipulado, e você que não fez ainda, faça. E não importa quantos anos você é batizado, é bom fazer para se fortalecer, né? Ainda mais nos dias que estamos vivendo, no dia de tanta confusão doutrinária, de tantas seitas, é bom você aprender a palavra de Deus, né, pastor? É verdade. Eu acho que de tudo que nós conversamos, resumindo... foi muito bom. Foi bom, né? Flávio, contigo aí mais uma bela mensagem musical para o enlevo espiritual dos nossos ouvintes. Seu amor me conquistou, seu amor me fez feliz, seu amor é tudo em mim, e sem ele eu nada sou. Seu amor me faz viver, seu amor é paz pra mim, seu amor me fez sonhar. Seu amor me faz voar, bater asas, descansar, nos teus braços repousar. Eu andava por aí, sem saber pra onde ir, até encontrar o seu amor me envolver. O seu amor
Jesus. Nada mais, somente o seu amor, Jesus. Eu andava por aí, sem saber pra onde ir, até encontrar o seu amor me envolver. O seu amor hoje me domina, o seu amor hoje me ilumina, o seu amor me faz sonhar, acreditar. O seu amor me faz feliz, o seu amor me faz vencer, transpor barreiras e ser o vencedor. O seu amor, Jesus, nada mais, somente o seu amor, Jesus, e nada mais, somente o seu amor, Jesus. A voz do Calvário, rompendo barreiras, cruzando fronteiras, para ficar mais perto de você. Muito bem, são 14 horas com 6 minutos. Tem alguém ouvindo aí, Paulo? 13 horas com 6 minutos. Tem alguém ouvindo aí, Paulo? Do nosso programa? Hoje tá pouca participação 14 aqui. horas, tá certo, Valmir, tá certo. Eu tô confundindo com o horário de domingo. Tá Eu já tô com o culto de ontem na cabeça. Sim, temos aqui, Valmir. Aqui nós ouvimos logo no início do programa aí um louvor a pedido do irmão Alcebiades, né, que ofereceu pro Érico lá em São Pedro, Valmir. Um abraço então, ao Érico foi lá em São atendido Pedro já do Sul, o irmão tá. Alcebiades. Um A irmã abraço aos Cebides, a Ed também, Deus abençoe. Isso. Oi. A Yara Pinheiro Recker está na Um escuta. abraço, Yara, o Paulo Recker na Teneves. O José Pinheiro, José Pinheiro, muito obrigado pela audiência. a Ivanilde Cardoso Portela, E Ivanildo Cardoso, muito obrigado. o João Gilson, João Dilson. a Aureovaldo e a Evanisa, O Ariovaldo no loteamento Lopes, um abraço, Ariovaldo e Evanise, Deus abençoe. o Danilo Brum. Danilo Brum esteve aqui conosco ontem. Vamos dar um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus Cairos, o irmão Valenciano, né, Valmir? Maurício Coelho. Aham. E a Nelly Gomes Nelly Mota. Gomes Mota. Seria isso daí. Sim, esses É, aí. esse aí, então tá bom. De momento. Vamos ouvir a palavra de Deus. São 14 horas com 8 minutos. Pastor Ibaré com a mensagem da palavra de Deus e a oração em favor de nossos ouvintes. Fica à vontade, pastor. A paz do Senhor, queridos irmãos, irmão Valmir, irmão Paulo, Flávio, está nos assessorando aí de uma forma magnífica. Nosso apóstolo. É, O Reinaldo consagrou ele apóstolo agora. é. É apóstolo. Pegar os honorários, né? E a irmã Senira é a nossa pastora, Tá né? Agora. certo. Está formado o rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os nossos ouvintes também que estão nos ouvindo, mandando recados, enfim. É uma alegria muito grande tê-los aqui junto conosco nesse culto radiofônico através da Rádio Santamariense. Vamos ler o Salmo de número 19, Salmo de número 19, que diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que, qual noivo, sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, esse salmo é um salmo maravilhoso, fala da excelência da criação de Deus e também, juntamente, sobre a importância da palavra de Deus, como ela é importante para nós. Diz aqui que os céus manifestam a glória de Deus. Realmente, quando nós meditamos nesse texto, nessa expressão do salmista Davi, nós podemos observar, especialmente aqueles que à noite, às vezes num lugar mais longínquo, longe da cidade, que possam contemplar os céus numa noite escura, contemplar a variedade de estrelas que estão no firmamento. É algo extraordinário, é algo muito lindo. E saber que todas essas estrelas foram criadas pelo Senhor, e Ele diz na sua palavra que Ele conhece a todas e as chama pelo nome, e nenhuma delas deixa de aparecer na sua presença, de vir à sua presença. Então, observamos a glória do Senhor e a grandiosidade do nome do Senhor. Glória do Senhor é não apenas a sua honra, a sua majestade, o seu esplendor manifestado na criação. Também quando encheu o templo de Salomão, nós observamos ali que nem os sacerdotes, nem o povo podiam entrar, porque a glória do Senhor se manifestava de uma forma maravilhosa. E hoje, será que a glória do Senhor também não se manifesta? Logicamente que sim. Quando estamos reunidos na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, em muitos momentos, a glória do Senhor também se manifesta sobre a igreja. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja e os crentes jubilam, os crentes dão glórias e aleluias ao Senhor, manifestando a sua alegria, o seu gozo, por estarem sentindo a glória do Senhor. E diz a palavra de Deus, continuando aqui, que um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Significa que cada dia tem a sua história, cada dia tem o seu algo diferente. Um dia não é igual ao outro, uma noite não é igual a outro. O nosso Deus é um Deus rico de coisas novas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma linguagem assim que não se ouve. Diz a palavra de Deus que sem linguagem, sem fala, ouve-se, mas mesmo assim, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até os confins do mundo. Realmente, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso e grandioso. Quando nós observamos na história bíblica e também a história secular, os homens antigos de séculos, milênios atrás, eles não sabiam que forma era a Terra. Muitos diziam que a forma da Terra era quadrada. Daí vem aquela expressão, os quatro cantos da Terra, né, os quadrantes da Terra, porque eles tinham uma ideia, eles não tinham a capacidade que hoje tem os astrônomos, os grandes homens e mesmo os equipamentos que temos hoje, né,
que descobriram estas coisas. Mas o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ele já sabia que a terra tinha uma forma, que não era quadrada. No capítulo 40, versículos 21 e 22, Isaías assim diz: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Se referindo a Deus, ele disse assim: ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é como o que estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Outra versão diz sobre o círculo da terra. Aleluia. Então os homens ainda não sabiam que a terra tinha esta forma, mas Deus já havia revelado para o profeta que a terra era um globo, era redonda. E assim vai, irmãos, muitas coisas que a ciência levou anos e anos para descobrir, a palavra de Deus já dizia há muito tempo atrás. Quando foram descobertos, viram que a Bíblia já descobria, já havia dito. Quando falavam lá nas regiões onde hoje é o Oriente Médio, para que a arca de Noé fosse betumada por dentro e por fora, esse betume nada mais é do que o petróleo que lá existe. A Bíblia já sabia disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz mais, fala sobre o sol, né, que nele pôs uma tenda para o sol, e que qual noivo sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. Aleluia. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Um dia de sol, irmãos, né? É um dia maravilhoso. Hoje nós estamos aqui em Santa Maria, já agora com a temperatura talvez por 14, 15 graus. Fez uma manhã muito fria, mas quando surge o sol, é uma alegria para todos. Os pássaros cantam, nós, que somos seres humanos, nos sentimos mais alegres, mais estimulados. A vida parece que fica mais fácil, tudo fica alegre quando o sol surge. E é Deus que produz esse sol e faz nascer tanto para os bons como para os maus, mostrando a sua benignidade, o seu amor para com todos. Louvado seja o nome do Senhor. E o sol é importante para a vegetação. Se não tivesse o calor do sol, as plantas não germinariam. Então tudo é importante, tudo foi criado por Deus nos seus mínimos detalhes, quando nós observamos a natureza criada por Deus. Hoje muitos estão, o que chamam de panteísmo, adorando a criatura, adorando a própria natureza, como aqueles povos antigos que adoravam o sol, a lua, né? Estão invertendo as coisas. Ao invés de adorar o Criador de todas as coisas, eles estão adorando a criatura e as coisas criadas por Deus. O panteísmo, então, adora uma árvore, adora o céu, adora a lua, adora o próprio homem, né? E algumas religiões, especialmente as religiões orientais, adoram a mãe natureza, a mãe terra e tantas outras coisas. Vejam como o homem, se distanciando de Deus, ele cria certas coisas que para nós que conhecemos a palavra de Deus parece um absurdo isto acontecerem. Mas por quê? Porque eles desprezam a Deus. A palavra de Deus, lá no capítulo, no livro, na epístola de Paulo aos Romanos, nós temos uma palavra de Deus que nos mostra a respeito disso. No capítulo 1, versículos 19, quando o apóstolo Paulo, pela unção e revelação do Espírito Santo, ele fala sobre as coisas criadas por Deus. Ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E por causa destas coisas, Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à impureza, para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, tudo isso vem quando o homem deixa Deus, quando o homem ignora Deus, quando o homem, ele se, vamos dizer uma palavra um pouco dura, ele se embrutece, ele se torna insensível às coisas de Deus. E começam a praticar todo tipo de pecados que desagradam a Deus, e Deus mesmo permite que eles tomem esses caminhos, porque eles deixaram o Senhor, não quiseram agradar ao Senhor, não quiseram adorar o Senhor, porque quando nós vimos aqui, uma forma majestosa de Deus falar é a natureza. Não que a natureza, como eu disse anteriormente, seja foco de adoração, não, mas por ela Deus se revela. Pela sua formosura, pela sua unidade, pela sua perfeição nos seus mínimos detalhes. Se nós formos observar, irmãos, nós não somos um médico, nada, não temos conhecimento disso, mas se vamos observar o corpo humano, o nosso corpo, os detalhes, os órgãos, o curso do sangue no corpo, como isso funciona de uma forma tão perfeita, é algo que foge à nossa compreensão. E tudo Deus fez de acordo com a sua sabedoria. Deus foi criado do pó da terra. Muitos dizem que isso é uma lenda, mas se nós formos observar, irmão Paulo, irmão Valmir, se nós formos fazermos um exame num laboratório de uma coleta de sangue ou de outro material do nosso corpo, nós vamos encontrar todos os elementos químicos que estão no nosso corpo, nós vamos encontrar no solo. Temos, quando alguém está com anemia, precisa tomar ferro. Onde é que se encontra o ferro? Na terra. O agrião, parece que é rico em ferro, beterraba, e outros alimentos. De onde é que a raiz tira esses elementos químicos? Da terra. Então o homem prova, a ciência prova, por essa coisa mínima, que o homem realmente veio do pó da terra. O que o diferencia das demais criaturas criadas é que ele foi especial, ele foi a coroa da criação. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, que o tornou alma vivente, segundo a semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Não a imagem física, porque Deus não tem forma, ele é espírito, mas a imagem do caráter, da personalidade de Deus, da eternidade, que Deus criou homem correto, reto, santo para povoar a terra. Mas infelizmente veio a queda. Mas não pegou Deus desprevenido, porque ele já tinha, no tempo da eternidade, isso eu glorifico a Deus, nos tempos eternos, que foge à nossa compreensão, Deus tem um plano, aleluia. Nesse plano está Jesus. Nesse plano está a morte vicária de Jesus, que diz a palavra que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. E Jesus veio, morreu, e trouxe agora a possibilidade do homem nascer de novo. Vemos novamente sobre esse mesmo assunto, nasce de novo um novo homem segundo a imagem de Cristo agora. Somos igual à imagem de Cristo. Deus formou um novo homem através da igreja. Esse homem está vivendo hoje e glorificando a Deus. A segunda parte desse salmo começa no versículo 7, fala sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor
é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aleluia. Então, irmãos, nós podemos hoje confiarmos na palavra de Deus. Alguns dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homens. Não negamos isso. Mas homens santos inspirados pelo Espírito Santo. E eu quero que alguém consiga um livro igual à Bíblia, 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Eles escreveram um livro sem haver discordância no seu texto desde o início até o fim. Se alguém fizer isso, cada um vai escrever de uma forma, cada um terá um pensamento diferente, cada um terá uma forma de escrever, e esse livro que for produzido dessa forma será algo que não trará benefício para ninguém, porque será uma confusão de ideias, de opiniões, mas a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, tem uma palavra só, e tem um tema, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, estamos chegando já para os minutos finais, mas queremos, nesta tarde aqui, orar por você. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia, procure ler a Bíblia, especialmente os evangelhos, as cartas de Paulo, Pedro, João, enfim, o Novo Testamento, e você vai ter algo diferente, vai ter um conhecimento diferente a respeito das coisas eternas. Você vai ver Deus se revelar para ti através da sua palavra. Vamos orar também pela nossa querida irmã Yara Réquia, lá da Teneves, que pede oração pelo irmão Paulo Réquia, o nosso querido companheiro, presbítero da igreja, amigo especial, essa família querida, que nós amamos, que muito nos ajudou quando nós lá estivemos, e temos um carinho muito grande por vocês, viu? Vamos orar neste momento e rogar a bênção de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, neste momento, pela tua palavra que fizemos menção esta tarde. Este salmo glorioso que mostra a forma gloriosa como tu te manifestaste e ainda te manifestas através da criação, de todas as coisas criadas, que numa sinfonia gloriosa, ó Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, a tua perfeição. Ó Deus, o homem não pode dizer que não te conhece, porque é só olhar para uma planta, olhar para tudo que foi criado, nós vemos a presença, o dedo, a mão de Deus. Aleluia, a tua palavra também é a verdade, a tua palavra não muda, a tua palavra traz vida, a tua palavra pela tua palavra foram criado o universo, e todas as coisas vieram a existir do nada, pelo poder da tua palavra, e sabemos que a palavra hoje é Jesus Cristo, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, que veio trazer a salvação, veio revelar o Pai. Ó Deus, abençoa o ouvinte que está nos ouvindo, que tem uma necessidade, que nesta tarde ele receba a cura das suas enfermidades, que ele receba a salvação, que abra o seu coração para receber Jesus Cristo como seu Salvador. Oramos pelo nosso querido irmão e amigo, irmão Paulo Réquia, pela sua esposa, a irmã Yara Réquia, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Ó Deus da vitória, se for uma enfermidade ou algum outro problema, que tu responda, Senhor, para que ele tenha vitória, e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado no seu lar. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, o senhor estava falando do assunto e eu lembrei, só um segundinho mais. Hoje pela manhã me veio à mente, sabe quando vem à tua mente a questão da palavra de Deus que não passa? Jesus passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E daí comecei a pensar em momentos da vida, eventos que vão passando, e agora o senhor estava falando e eu lembrando até de homens e lembrando da nossa história. Por exemplo, a gente aprendeu com o Orvalino Lemos, Onofre Ferrão, Amâncio, o Moarvedo Mucinec e tantos outros, todos passaram, né? E amanhã depois nós também vamos passar, não vamos estar aqui, mas a palavra permanece.
Outros vão tomar essa palavra e vão continuar a pregar. E Jesus salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. É verdade. E só um exemplo, só Isaías, 700 anos antes de Cristo, está aqui e a palavra continua, né? Viva e eficaz, né? Coisa maravilhosa. Continua poderosa, a mesma palavra que a gente ouviu há 40, 50 anos atrás, continua a mesma palavra, continua viva no nosso coração. Viva. Que coisa, só Deus mesmo, né? Que bênção, né? Paulo Nunes, quem está ouvindo o programa mais? Também temos aqui a irmã Noeli, né? Noeli Viegas, lá Jurema. na Conceição, uma Jurema, Deus abençoe. A irmã Zeli também, né? Um abraço. Zeli. A Heloídes Machado. Heloídes Machado, Ageu em Camobi. O Antônio Pinheiro. O pastor Antônio Pinheiro está lá em Bé, no estado do Paraná. Um abraço, pastor Antônio Pinheiro. A Leda Brito Fumagalli. Leda Brito, um abraço. O Josué Moreira. Josué Moreira Roque. A Júlia Alvania. Júlia Alvania, Deus abençoe. Seriam esses aí, então, os nossos... Tá bom, atende aqui e vamos embora. Muito bem, ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Flávio na técnica de som. Paulo Nunes esteve conosco, pastor Ibaré. Novo encontro amanhã nesse mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Uma boa tarde para você e a sua família. Atira a pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz, errar a mão, mas Deus é quem conserta a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Transmitindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, a Voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vida. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. A idolatria. Em uma cidade do interior, havia um senhor que estava muito enfermo, porém cria que Deus iria curá-lo. Certo dia, um amigo foi visitá-lo e ao ver que ele estava doente, disse: chegou uma santa na cidade, e se eu fosse você, iria até lá e tocaria nela para receber uma graça, quem sabe a cura. E ele respondeu: eu não vou, pois não creio nisso. Somente o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra pode me curar. Alguns dias se passaram e novamente fizeram-lhe o convite para que fosse até a santa, que certamente seria curado. Mas desta vez resolveu fazer o seguinte: disse que iria, porém antes teria que pegar o seu cachorro e amarrar na varanda de sua casa para cuidar dela até que voltasse. Então foi, em seguida voltou com um enorme cachorro feito de gesso que enfeitava o seu jardim e fez como havia dito. Então, surpreso, o amigo lhe disse: não estou entendendo. Como esse cachorro pode cuidar da sua casa sendo de gesso? E ele respondeu: pois é, da mesma forma eu te pergunto, como algo feito de barro pelas mãos dos homens poderá me curar? E aquele homem ficou sem saber o que dizer e foi embora, mas certamente com uma nova convicção a respeito da grande verdade descrita na palavra de Deus, a de que existe só um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus. Você ouviu na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e 30 minutos. E nos domingos, do meio-dia às 14 horas. Uma boa tarde. Rio Grande do Sul.